E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, né? Nossa aula de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino, sendo que nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá bom? Aula para o segundo ano. Vamos lá. Bom, o exercício de vocês tem 5 questões. Vamos começar aí a partir da primeira. Vamos lá. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. Bom, aí você tem na opção A, você tem escroto. Cuidado, muita gente confunde isso aí com testículo, né? Escroto é a bolsa. Logo em seguida nós temos aí a letra B, representado pelo epidídimo. O epidídimo é um reservatório que fica em cima do testículo e ele serve para armazenar os espermatozoides que são produzidos pelos testículos. A questão está perguntando justamente isso. Então, qual seria a resposta correta para a primeira questão? A letra C, né, pessoal? Testículo. O pênis, como a gente bem sabe, é um órgão que existe com o objetivo de fazer a cópula sexual. A função dele é jogar o sêmen no fundo da vagina. E a próstata é um órgão que compõe o sistema reprodutor masculino e que tem como função produzir o líquido prostático. E esse líquido, ele protege os espermatozoides contra a acidez do canal vaginal, certo? Mantendo os espermatozoides vivos. Então, a questão de número 1, você marca aí a resposta, é a letra C de casa, né? Testículo. Vamos à segunda questão. Bom, a segunda questão é um pouquinho maior, né? Assim, um pouquinho grande em termos de enunciado, mas dá para fazer. Tem umas siglas aí, mas dá para traduzir. Nada que complique, né? Durante o ano de 1998, uma nova droga foi lançada no mercado, ficando famosa mundialmente pelo fato de atuar com êxito na impotência masculina. Deixando bem claro aí para você não confundir. Impotência é no sentido do indivíduo não ter ereção, não é no sentido dele não produzir espermatozoides. Quando o indivíduo não produz espermatozoide, ele é estéril, certo? A gente está falando aí de uma disfunção erétil. O cara, por um motivo qualquer, ele não consegue ter ereção. Sem ereção, você não tem o pênis enrijecido. E dessa forma, ele não consegue ser introduzido na vagina. Então, fica difícil, né? Haver aí, por exemplo, posteriormente, uma fecundação, já que o pênis não consegue ficar ereto, portanto, não tem penetração. Ele está dizendo aí que a droga denominada de Viagra, que é muito conhecido. Quando você fala em drogas que promovem ereção, existem vários tipos, né? Mas geralmente o pessoal só lembra do nome Viagra, que não é nem o nome da droga, né? É um nome de fantasia, né? De venda lá da caixa. Você compra lá, está lá o nome de fantasia, não é nem o nome da droga. O Viagra, ele prolonga os efeitos do GMPC. Aí, ó, guanosina monofosfato cíclico, né? Aí sim, substância química liberada no pênis sobre a estimulação nervosa e responsável pelo relaxamento muscular e pela dilatação das artérias, que faz com que o volume de sangue aumente no interior do pênis, provocando a ereção, né? Aí ele diz assim, este tecido que possui baixos níveis de GMPC em homens com impotência fisiológica, recebe assim um fluxo sanguíneo maior, que vai garantir com que ele tenha ereção e mantenha essa ereção, né? Aí ele diz assim, para permitir e manter a ereção, estando localizada em estruturas conhecidas como. Ora, veja bem, a letra A diz glândulas bulboretrais. Talvez você não saiba o que significa isso, mas eu vou falar. Na base do pênis, lá na região bulbosa, existem essas glândulas bulboretrais. Então, quando o garoto, o homem entra em ereção, o bulbo dilata, porque o sangue se concentra dentro do bulbo. Essa dilatação do bulbo comprime essas glândulas. E aí, o indivíduo começa a liberar um líquido que tem dentro dessas glândulas. É um líquido transparente parecido com clara de ovo. Então, isso acontece quando o garoto tem ereção antes do ato sexual. E essa substância é justamente para lubrificar o órgão genital da fêmea, para que a relação sexual aconteça de maneira satisfatória. Isso tanto pode acontecer no macho quanto na fêmea, sendo que no homem as glândulas responsáveis são as bulboretrais e nas fêmeas são outras que nós vamos falar num outro momento, né?
que muita gente pergunta em sala de aula. Aquele líquidozinho que sai, que parece com clara de ovo, antes do ato sexual, tem risco de uma mulher engravidar? Aqui, não, pessoal, ali não tem, não existe a presença de espermatozoides. Né? E pode até acontecer, se o menino tiver ejaculado antes, algumas horas antes, e depois ele entra em ereção, aí os espermatozoides que ficaram retidos no canal da uretra podem ganhar movimento quando esse líquido for liberado. Isso é muito raro acontecer. E não é suficiente para engravidar uma fêmea. Canais deferentes são dois canais ligados ao epidídimo, onde armazenam os espermatozoides e servem para escoar os espermatozoides. Né? Aí logo em seguida nós temos aí o ducto ejaculatório. Esse sim tem a ver com ejaculação. E lá embaixo nós temos, na letra D, os corpos cavernosos. Não sei se você lembra, quem assistiu a aula sobre sistema reprodutor masculino, eu falei que dentro do pênis passa a uretra. E ao redor da uretra tem os corpos cavernosos. E são eles que dilatam e são preenchidos por sangue. São eles que são responsáveis pela ereção. Né? Então, além do Viagra, existem várias substâncias. Tem uma outra que nem todo homem gosta, mas ela resolve o problema. É a pavaverina. Ela é colocada numa seringa e ela vem num aparelho bem bonitinho, como se fosse um aparelho de aliás, um estojo de colocar os órgãos. Então, você abre lá, aí você coloca a dose dentro, a agulha é bem pequenininha, bem fininha, e você aplica na base do pênis. Antes da relação sexual, você aplica. Não existe a necessidade da fêmea ver você fazer isso, você pode fazer de maneira oculta, e aí logo em seguida isso é um vasodilatador, o sangue entra nos corpos cavernosos e você entra em ereção. E a relação pode acontecer. Ah, é feio um homem ir na farmácia comprar Viagra, comprar pavaverina? Não acho nada de feio. Se você tem um problema, uma impotência, mas você é um cara que tem libido, tem apetite sexual, você produz espermatozoides, você é casado, ou namora, ou é noivo, etc., você quer satisfazer a sua parceira e se tem medicamento para isso. Se você não for, é porque você é ignorante. Lembra que eu falei lá na aula sobre o sistema reprodutor? Que pessoas educadas adoecem menos? O pessoal faz a maior confusão do mundo. Ah, você toma Viagra e tal. Quando for necessário, a gente toma. Se é uma coisa que vai trazer bem-estar para você e para sua parceira, por que não tomar? Aí tudo vira motivo de chacota. Não existe nada disso. Pessoas educadas adoecem menos. Questão de número 2, responsável diretamente aí pela ereção, né, do pênis, são os corpos cavernosos. Então você marca aí o item D de dado. Vamos adiante? Questão de número 3. Trata-se de um líquido constituído, aliás, constituinte do esperma que apresenta aspecto leitoso e é alcalino. Contribui para neutralizar a acidez da secreção ou das secreções vaginais. Não precisa nem ler tudo isso aí. Eu já falei que esse líquido que tem bicarbonato que neutraliza a acidez, o órgão é a próstata. E o líquido é o líquido prostático. Né? Esse líquido é produzido em que parte do órgão genital masculino? A próstata, né, pessoal? E aí, Costa, e se um homem passar por uma cirurgia de prostectomia, ele tiver a sua próstata retirada, ele não tem mais como produzir líquido prostático. Então significa dizer que os espermatozoides dele podem morrer quando entrarem na vagina? Exatamente. Um homem que é prostectomizado, é muito difícil ele conseguir engravidar uma fêmea. Fica muito difícil. E se a cirurgia lesionar nervos da próstata, ele talvez não consiga mais nem entrar em ereção. E aí, meu filho, não tem mais pavaverina, não tem mais Viagra, de jeito porque você mutilou o indivíduo, você lesionou um nervo e agora ele vai ter paralisia do órgão para sempre. Por isso que os homens morrem de medo de fazer cirurgia de próstata. Né? Não necessariamente é obrigado você remover, você remove quando você detecta que existe um procedimento, um processo cancerígeno. Aí você vai lá e remove. Se a displasia é muito grande, o cara está tendo dificuldade para urinar, você faz uma raspagem. A remoção é só em último caso. Tranquilo? Então, a questão de número 3, você marca a letra C de Costa. Questão de número 4 diz o seguinte: os testículos e os canais deferentes presentes no aparelho reprodutor masculino dos mamíferos, no caso aí, especificamente do homem, podem ter suas funções comparadas respectivamente com as funções dos seguintes órgãos no aparelho reprodutor feminino, fazendo uma analogia em termos de funções. Né? Você está comparando os testículos.
Testículo, eles produzem hormônios e produzem gametas. O equivalente na fêmea seria o quê? Os ovários, né? Os ovários que estão relacionados com produção de hormônios e com produção de gametas, de ovócitos. Os canais deferentes, que vão conduzir os espermatozoides no macho. Na fêmea seria o quê? As tubas uterinas ou trompas de Falópio. Então, pessoal, aí na questão de número 4, você marcaria aí a letra B de bola. Vamos à questão de número 5. A 5 e a última, né? Após o ato sexual, as células sexuais femininas e masculinas podem encontrar-se na tuba uterina, ocorrendo a formação da célula ovo, né? O que ele está querendo dizer é que vai haver nas tubas o encontro do espermatozoide com o gameta feminino denominado de ovócito. E com a fusão dos dois vai formar uma célula chamada de ovozigoto. Esse fenômeno acontece no interior da tuba ou da trompa, e esse fenômeno ele é conhecido com o nome de fecundação. Então você marcaria aí a letra D de dado. Bom, pessoal, está aí o finalzinho da nossa aula de correção da nossa atividade. A gente se vê na próxima aula. Tchau!